Segunda Tessalonicenses, a palavra de Deus aqui nos mostra, deixa eu pegar aqui novamente o meu esboço que eu fiz para poder não esquecer dos detalhes que eu preparei. Segunda Tessalonicenses é onde muitos pegam esse texto para dizer que a igreja vai passar, que o anticristo, quando se manifestar, a igreja vai estar aqui. Olha, vamos ler o texto logo, depois a gente vai comentar. Amém? Está comigo aí? No ensino da palavra? Glória a Deus. Então vamos aprender. Palavra. Vamos ler o texto para a gente depois analisar os detalhes do texto. Vamos ler logo. Primeiro é assim, a Bíblia se usa assim. Você ler e depois vem analisando os detalhes. Amém? Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses está escrito assim. Ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Eu quero lembrar para você que o texto aqui, ele não é sequenciado, não é em ordem cronológica, não. Tá bom? O texto aqui não está em ordem cronológica. Aí Paulo está dizendo, versículo 2, Paulo diz assim: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola ou por espírito, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Aí alguém já pega isso aqui para dizer, tá vendo? Ele tem que se manifestar. Vamos ler o texto. Versículo 4. 2 Tessalonicenses. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui também está na profecia de Daniel, capítulo 9. Esse texto aqui que Paulo fala está em Daniel, capítulo 9. Falando do anticristo, que ele vai querer tomar posse lá de Jerusalém e sentar lá como se fosse o Messias, o Deus. Vamos lá, vamos ler. Versículo 5. Não vos lembreis de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está orientando e perguntando aos irmãos. Vocês se lembram disso? Que eu venho instruindo a vocês? Versículo 6. Agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então se revelará o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Detalhes. Paulo está falando aqui sobre a vinda de Jesus. Na sequência, ele vai instruindo os irmãos. Olha, irmãos, calma. Ele não virá sem que... Aí ele diz aqui no versículo 2. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aí alguém pega esse texto e diz, olha, o arrebatamento só vai se dar depois que se manifestar ele. Depois que a apostasia se der. Essa apostasia aqui é a apostasia que o mundo vai ter em relação a Deus. Que todos vão abandonar tudo aquilo que se faz em nome de Deus por causa do anticristo. Por causa do anticristo. E Paulo está dizendo que ele, aí então ele se manifestará. Mas só que você tem que continuar lendo e
entender a sequência que Paulo diz aqui, e depois Paulo vai falar no seguinte texto, dando outra explicação. Não podemos entender dentro de uma cronologia. Olha o que Paulo diz sobre o anticristo se revelar. Versículo 6. Paulo agora está orientando os irmãos, a igreja, dizendo aqui: e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. O que é manifestar? O que é manifestar? Deus manifestou a sua graça, ok. Fez aparecer, fez surgir para nós, para que tivéssemos o alcance dela. Manifestar é o aparecimento dele, literalmente. Mas Paulo está dizendo que há um que o detém, que ele só vai se manifestar no seu próprio tempo. Existe um que o detém. O que é que Paulo está falando aqui? Quem é esse um que detém? Quem é esse um que detém? Se você diz que é o Espírito Santo, você está certo. Se você diz que é a igreja, você está certo. O que detém a manifestação do Espírito Santo é a igreja que está na terra aqui ainda. Porque a igreja estando na terra, ele não pode se manifestar. Porque o tempo da manifestação dele vai ser quando a igreja for tirada. Aí Paulo diz aqui, porque já o ministério, versículo 7, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste. Quem é que resiste a esse sistema iníquo? Quem é que está resistindo a este mundo do diabo? Quem é que está resistindo a esses conceitos, princípios, ideologia, religião, estilo de vida que não condiz com o de Deus? Quem é que está aqui na terra resistindo, combatendo, protestando e perseverando em se manter fiel? Quem é? A igreja, meu irmão. Não é Israel, não. Israel, nação, está contaminada. Israel, nação, está dentro da imundícia do pecado. Deus vai tratar com Israel depois do arrebatamento da igreja. O tempo para Israel, ele está parado, porque Deus está tratando com os gentios. Quando a plenitude dos gentios se completar, que é a igreja que for tirada, aí Deus agora trata com Israel. Isso, quando a igreja for arrebatada, se dará a grande tribulação. Paulo está dizendo aqui, olha o que Paulo está dizendo aqui. Capítulo 2, eu estou lendo aqui, estou fazendo uma análise, um exame do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Eu li o versículo 5, 6, o 7. Paulo diz assim, escute, pegue os detalhes. Você tem que pegar os detalhes do que você está lendo. Não é pegar a leitura completa e já criar a sua doutrina. Pegue o detalhe para ver o que você está sendo instruído. Paulo diz aqui, olha o que Paulo está dizendo, versículo 7. Porque já o ministério da justiça opera, que é o ministério da injustiça, que é operado por Satanás nesse mundo, onde Jesus diz, a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Isso está se referindo ao sistema dominado pela influência de Satanás. Já está operando o ministério do anticristo. Já está sendo preparado a plataforma para ele aparecer. Mas ele não vai aparecer ainda. Aí Paulo diz, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, que é a igreja. Que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é que vai ser tirado deste mundo? Quem é que vai ser tirado deste mundo? Qual é a promessa de Jesus? Eis que eu te livrarei da grande tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar todos que habitam nela. Aí Paulo está dizendo aqui, o anticristo não se revelou ainda, porque existe um que resiste, e ele só vai se revelar quando este um for tirado da terra. A pergunta é, quem é este um aqui?
Se você diz que é o Espírito Santo, você está certo. Se você diz que é a igreja, você está certo. Porque o Espírito Santo, ele é o selo. Ele é o selo da igreja. Ele está guardando a igreja. Ele está selando a igreja para ser tomado por Deus como possessão dele naquele grande dia que Deus vem buscar o seu povo igreja. Não o povo escolhido nação, mas o povo igreja que creram em Jesus e tornaram-se povo de Deus pela fé em Jesus. Israel é o povo escolhido de Deus segundo nação. A igreja é o povo, é o Israel espiritual de Deus pela fé em Cristo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes Deus o poder de serem chamados filhos de Deus, povo de Deus. Israel rejeitou o seu Cristo. E Paulo está dizendo que quando esse um for tirado da terra, aí o anticristo vai se revelar. O espírito dele já opera, já se manifesta as ações do anticristo. Mas o anticristo, o filho da perdição, ainda não se manifestou, porque existe um que o detém para que ele não se manifeste, porque ele só vai se manifestar no tempo que está determinado para que ele se manifeste. E esse tempo é quando a igreja sair daqui. Olha o que Paulo diz no versículo 8. E então se revelará o iníquo, a quem o Senhor se desfará pelo sopro da sua boca. Isso aqui é a derrota do anticristo que vai acontecer quando Jesus voltar para Israel. Vamos entrar um pouco aí. 10 horas já. Eu vou dar mais meia hora para a gente concluir isso aqui. Então você está vendo que Paulo está falando aqui, mas Paulo não está dizendo que o anticristo, que a igreja só vai ser arrebatada quando o anticristo se manifestar. Ao contrário, quando Paulo fala aqui em relação à igreja, Paulo está dizendo que o anticristo só vai se manifestar quando esse que detém ele para que não se manifeste sair daqui. E eu continuo fazendo a você a pergunta: quem é esse um que o detém? Um povo santo, feito sacerdócio real de Deus. Um povo santo que anuncia as virtudes de Deus ao mundo. Esse povo é a igreja, que o Espírito Santo está guardando ela para entregar ao noivo, quando ele vier, dentro de uma simbologia. O povo de Deus, igreja, é considerada como uma noiva. Jesus é o noivo. O casamento não se deu. Nós estamos num relacionamento de noivo com noiva. É por isso que nós temos que ser fiel. Porque enquanto o relacionamento está do noivo com a noiva, esse relacionamento pode ser quebrado. Mas quando haver o casamento, não pode ser mais quebrado. Enquanto não se der o casamento ainda, você pode se desviar, você pode abandonar o compromisso, você pode desistir da caminhada com Cristo, você pode caminhar novamente para a perdição, porque não existe salvação como um decreto incondicional. Salvação é condicional a quem crê e que persevere até o fim, guardando a palavra e não negando Jesus. Então, o casamento vai se dar brevemente. Esse casamento é o encontro da noiva com o noivo. Esse encontro não vai ser na terra. Esse encontro não vai ser na terra. O mundo não vai ver. O mundo vai apenas perceber o sumiço de milhões e milhares de pessoas. O mundo não vai ver essa vinda de Cristo. A vinda de Cristo para a igreja é o arrebatamento. Ela será para a igreja e não para o mundo. Jesus não vem à terra. O texto diz que ele ficará nos ares. A vinda de Cristo para Israel, que é a segunda vinda, para Israel é a segunda vinda. Por que a segunda vinda? Alguém diz, eu vou lhe ensinar isso aqui agora, que eu aprendi com o Senhor, na palavra dele, quero passar de graça o que de graça Deus tem me dado.
Você pode até também ter esse pensamento, que a vinda de Cristo, o arrebatamento é a segunda vinda. É não. A segunda vinda de Cristo está falando da segunda vinda dele à terra. A primeira vinda de Jesus à terra foi quando ele nasceu de Maria. A segunda vinda de Jesus à terra vai se dar quando ele vir salvar Israel, destruir o anticristo. Aprendeu aí? Porque a vinda para o arrebatamento não se refere à segunda vinda dele à terra. Porque no arrebatamento, Jesus não vem para a terra. O arrebatamento, todo olho não vai ver ele. No arrebatamento, ele vem só para os seus, para a sua igreja. E a igreja vai subir ao encontro do Senhor nos ares. Vamos lá. Tá bom, meu irmão? Aí o irmão também chegou para mim e me deu o texto de Mateus 24, o 29 ao 31, que fala lá o seguinte. Vamos ver aqui. Mateus 24, diz assim o texto. Estou pegando o argumento das pessoas que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Os textos que alguém me deu. Ele diz assim. Mateus 24, 30 diz assim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rigor, clamor e trombeta. Essa trombeta aqui não é a do arrebatamento. Espera aí. E trombeta. E os ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Isso aqui é para Israel. Esses escolhidos aqui não é os que vão para o arrebatamento. Esses escolhidos aqui, escuta uma coisa. Quando a Bíblia fala escolhidos, é o povo de Israel. Escolhido como nação. Deus disse a Israel, eu escolhi vocês. Diante de um povo, diante de nações, Deus escolheu Israel, do qual ele fez esse povo, levantou esse povo através de uma aliança que ele fez com Abraão. Deus levanta um povo, nação, povo carnal. Estou falando de um povo, nação. Não é do povo igreja, povo universal. Um povo, nação. Deus tem uma promessa com esse povo. A promessa de Deus com Israel ainda vai se dar. A aliança de Deus com Israel vai se cumprir, porque Deus ele cumpre a sua promessa. O tempo com Israel agora está fechado, está parado. Mas depois da igreja, quando a plenitude dos gentios se completar, Deus tratará com Israel. E o texto aqui quando diz, os sinais da tribo e se lamentarão e vindo sobre a grande terra, e eles enviarão os seus anjos para separar, não é? Versículo 31 diz assim, e ele enviará os seus anjos com rigor e clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde uma extremidade da terra a outra. Isso está falando do grande tempo que virá. Depois da grande tribulação, quando Jesus estiver reinando em Jerusalém, os judeus do mundo inteiro, de todos os lugares e nações que têm judeus espalhados no mundo, é uma nação pequena, gente, diante de outras, mas existe judeu espalhado em todos os cantos do mundo. Que povo multiplicado, hein? Esse povo, nação mesmo. Estou falando de povo judeu Israel. Estou falando de igreja não. Deus vai cumprir a promessa dele ainda. Deus tem uma promessa com esse povo nação.
Jesus, quando veio, ele veio para reinar sobre Israel. Eu faço uma pergunta a você aqui. Jesus reinou sobre Israel? Israel não aceitou o seu Messias. Israel não aceitou Jesus como rei. Negaram Jesus e disse: nós temos César como rei. Nós não queremos tu não, Cristo. Negaram Cristo Jesus. Mas a promessa de Deus vai se dar com Israel, onde Israel vai se converter ao Senhor. E eu vou falar sobre isso agora. Então esse texto aqui não está falando de arrebatamento da igreja. Essa vinda de Jesus aqui não é a vinda do arrebatamento. Não, mas todo olho verão. Apocalipse 1:7. A vinda de Jesus não é para o mundo. O mundo não vai ver. O apóstolo Paulo, ele diz, o texto mais definitivo para a gente trazer essa doutrina do arrebatamento. O texto mais abrangente, simples e aberto para entendermos. Para a gente compreender sobre o arrebatamento. Paulo está dizendo lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 13 ao 17, dê uma lidinha lá. Mas eu quero chamar a atenção para o 16. Paulo diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, esse mesmo é o que subiu. Ele fala de Jesus, que foi assunto aos céus. Aí Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Agora presta atenção, detalhes. Ele não vai descer para a terra. Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu, mas não é para a terra. Vamos ler o texto que é melhor, a gente... Por isso que eu digo a você, não pegue o texto diretamente, vai examinar os detalhes do texto para você tirar ali a compreensão da verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Paulo diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Esse alarido aqui é o alarido de glória, que vem a alegria buscando, que os santos anjos com o Senhor vêm para buscar a igreja dele. E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. A trombeta era usada no meio do povo de Deus com várias finalidades. Anunciar a batalha, advertir sobre o inimigo, convidar o povo para a preparação. A trombeta era usada nesses propósitos. E a gente tem que entender os textos que não são literais, são figurados. A gente tem que entender a Bíblia, aquilo que é literal e aquilo que é figurado. Aí Paulo está dizendo, veja que Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu. Só que essa descida de Jesus, do lugar de glória que ele está, ele não vem para a terra. Olha o que Paulo diz. E com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos ver os detalhes aqui? Vamos ver os detalhes da Bíblia sobre isso? Para a gente entender, Paulo está dizendo, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz, né, de arcanjo, trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo. Olha, aqui a gente já vai aprender uma coisa. No dia do arrebatamento da igreja, no dia que Cristo vier buscar a igreja, vai haver a ressurreição dos salvos. Esse momento do arrebatamento se dará também a ressurreição dos salvos. A primeira ressurreição. Por isso que o texto diz, bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. Porque
aqueles que vão sofrer o dano da segunda morte, vão ressuscitar para a condenação. Os ímpios, que será a ressurreição para juízo. Essa ressurreição que vai se dar é a ressurreição para os salvos. É a ressurreição dos salvos. Todos que morreram com a fé em Cristo ressuscitarão. Então Paulo está dizendo, os que morreram... Aí Paulo, ele estabelece, presta atenção. Paulo, ele classifica aqui, essa ressurreição, ela não é para todos, é para os que morreram em Cristo. É muito importante os detalhes da Bíblia. Paulo está dizendo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, que estivermos vivos, Paulo está falando aqui, na ocasião do arrebatamento, aqueles que vão estar vivos, quando Paulo falou nós, porque Paulo entendia que o arrebatamento se daria no tempo dele ainda, só que não se deu. Nem por isso Paulo perdeu a promessa. Aí Paulo vai entrar no contexto de ele vai ressuscitar quando Jesus vier. E nós, se eu ou você estiver firme no Senhor nesse tempo do arrebatamento, nós seremos transformados a encontrar todos juntos. Presta atenção que Paulo diz. E todos nós estaremos indo ao encontro do Senhor nos ares para estarmos com Ele para sempre. Todos nós quem? Aí Paulo diz aqui, no versículo 16 ele diz, 17. No versículo 17 Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Quem é eles aqui que Paulo diz? Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Os que ressuscitaram. A ressurreição do salvo. O que é a ressurreição do salvo? O espírito, a alma, está no descanso lá, aguardando o dia da ressurreição do corpo. Deu para entender? Nesse dia da vinda de Jesus, aqueles que morreram estão em descanso lá no céu. Não estão ainda desfrutando da vida eterna com Deus, porque isso vai ser todos juntos. Ninguém vai primeiro nem depois. Paulo diz, vamos todos juntos. Mas a Bíblia diz assim lá em Apocalipse, capítulo 14, 13, bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, porque esses descansarão dos seus trabalhos. O local de descanso, do intermédio entre a ressurreição do corpo. Deu para entender isso aí? É outra doutrina que você precisa ser orientado, a doutrina da ressurreição. Então Paulo está dizendo, eles vão ressuscitar. Aí vem os corpos dos que morreram em Cristo, porque a palavra ressurreição, ela quer dizer erguer-se, tornar, estar de pé. Então o corpo ele vai tornar, só que ele vai tornar glorificado. Olha o que Paulo diz, como é que ele diz aqui? Aí ele diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Paulo fala aqui dessa situação de dois eventos que vai acontecer. Agora, presta atenção. Isso vai ser rápido. Vamos esperar ele ressuscitar, para depois a gente ser transformado. Isso vai ser rápido, irmão. Isso vai se dar rapidamente. Aí Paulo vai tratar disso agora, explicando como vai ser. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, 52, em relação à ressurreição. Paulo diz assim. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível. Paulo está aqui ensinando como vai ser isso. Os que morreram, os corpos ressuscitarão incorruptível.
Aí ele diz, e depois nós seremos transformados. E nós vamos subir ao encontro do Senhor, não nesse corpo. Esse corpo vai ser transformado. Vamos receber um corpo de glória. E os que morreram em Cristo, o corpo dele vai ressuscitar. Incorruptível. E nós vamos ter um corpo corruptível transformado no incorruptível. Deu para entender? Meu irmão, isso é muito gostoso. Então a igreja, encerrando, irmão, a igreja não vai passar pelo arrebatamento. Agora, se você crê que ela vai passar ou não, isso não vai atrapalhar na sua salvação. Tá certo? Se você quer esperar a grande tribulação, espere. Cuidado, viu? Se você estiver, preste atenção no que eu vou dizer. Cuidado. Se você estiver na grande tribulação, quando se der esse momento, se você estiver vivendo esse momento, é porque você não foi no arrebatamento. Eu estou falando algo muito sério aqui. Se você vê o aparecimento do anticristo, é porque você não foi no arrebatamento. O arrebatamento já se deu. O povo de Deus já foi levado. Deu para entender? Deu para entender como é?